Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma aulinha sobre as funções seno e cosseno, seus gráficos mais precisamente, tá? E como os coeficientes que podem acompanhar, como eles se comportam no nosso gráfico, tá? Então vamos lá, então nem sempre tudo são flores, né? Então nem sempre a gente vai ter uma função bonitinha, f de x igual a seno de x, ou y igual a seno de x. Então normalmente elas acompanham alguns coeficientes, que são esses que eu deixei em destaque. A, B, C e esse D aqui que não vai fazer muita diferença pra gente, por isso que eu nem coloquei ele em destaque, tá? Então a gente pode ter funções da seguinte forma: y de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Ou ainda, a mesma coisa, só que com o cosseno. Lembra que eu comentei na última aula que a nossa cossenoide, que seria a curva da função cosseno, ela é a curva da função seno, ela é uma senoide só transladada, ok? Então elas podem ter essa carinha aqui. E a gente define o nosso domínio como todos reais, porque a gente pode ter qualquer valor para associar a cosseno e a seno. A nossa imagem ela é dada pelo intervalo de a menos b até a mais b, certo? Então a gente pode usar esses coeficientes para determinar o intervalo de qualquer função dessa forma, certo? E o nosso período ela é dada por 2π dividido pelo módulo de c. Por que módulo de c? Porque esse c aqui a gente vai pegar ele sempre positivo, independente do valor que está aqui, porque o nosso período ele é um espaço, ele é um intervalo que pode ser tanto positivo ou quanto no lado negativo, só que o tamanho dele é sempre positivo, ok? Como a gente já viu como a gente determina o domínio, a imagem e o período, vamos fazer isso para algumas funções, alguns exemplos aqui, tá? Então, vamos considerar a função y igual a 4 vezes seno de x, ok? Então, elas podem ser escritas dessa forma. Então, vamos determinar qual é o valor de a, b e c. Então, a é o valor que acompanha e soma na nossa função, certo? Então, qual é o valor que soma aqui? Nenhum, então o nosso a é 0, ok? B. B é o valor que multiplica o seno ou o cosseno. Então, o nosso b, nesse caso, é 4, porque ele está multiplicando o seno aqui. Então, o nosso b é 4. E qual é o valor do nosso c? O valor do c é o que multiplica o nosso x, a nossa incógnita, dentro do seno. Então, o nosso c, nesse caso, é 1, porque 1 está multiplicando o x. Quando não aparece nada aqui, é como se estivesse multiplicando o 1, ok? Então, a gente tem os nossos coeficientes aqui. O domínio sempre é real. Então, o domínio sempre é igual aos números reais. A nossa imagem, como que a gente determina a imagem? Nossa imagem é o intervalo de a menos b até a mais b. Então, vamos lá. A menos b, então 0 menos 4, certo? Até a mais b. 0 mais 4. Ok? E isso dá o quê? Dá um intervalo de menos 4 a 4. Então, a nossa imagem ela vai ocupar valores de menos 4 a 4. Ok? E o nosso período? O nosso período é calculado por 2π dividido pelo módulo de c. Então, nosso período é 2π dividido pelo módulo de c. No nosso caso, módulo o c vale 1, o módulo de 1 é igual a 1. Então, 2π é igual a... O período é igual a 2π dividido por 1, que é igual a 2π. Então, o nosso período é de 2π. Ou seja, a função y igual a 4 vezes seno de x, ela tem domínio em reais, a imagem dela são os números entre menos 4 e 4, e o período dela é de π, ok? É de 2π, perdão. O período é de 2π, ok? Então, vamos para mais um. Vai aparecer os outros aqui, mas sem problema, eu vou tampar aqui de cima, vocês já viram? Então, vamos lá para um próximo exemplo. Então, a gente já sabe como encontrar a, b e c. Então, vamos considerar essa função aqui. Y igual a 3 menos 2 vezes o cosseno de x. O nosso a é o valor que está sendo somado, subtraído, tanto faz, no nosso cosseno. O valor de a é 3. O valor de b é o valor que está sendo multiplicado, o nosso seno ou cosseno. Nesse caso, é menos 2, né? Ok? E o nosso c é o valor que multiplica a nossa incógnita x. E aqui, no caso, o nosso c é igual a 1 também. Ok? O nosso domínio sempre vai ser os números reais para a função seno e cosseno. A nossa imagem, lembra que é a menos b e a mais b? Então, vamos lá. A menos b, a é 3, menos b é menos 2. Então, vamos ficar bem atento aqui, ó. Tem que manter o sinalzinho da nossa formulinha aqui, tá? Para determinar a imagem. Então, ok. Então, vai ser entre 3 menos menos 2 e 3 mais nosso b menos 2. Ok? Vamos fazer essa continha. 3 menos com menos vai ser mais, então aqui vai ficar 3 mais 2. Até 3 mais com menos
menos até 3 menos 2. Então, isso daqui vai dar 5 e 1. Porém, intervalo a gente sempre tem que considerar do menor para o maior. Então, nesse caso, vai ser de 1 a 5. Então, a imagem dessa nossa função aqui vai de 1 até 5, ok? Então, vamos para o nosso período. Período vai ser igual a 2π dividido pelo módulo de C. Nosso C vale 1, o módulo de C continua sendo 1. Então, é 2π dividido por 1, que é igual a 2π. Ok? Então, essa nossa função, ela tem domínio em reais, a imagem está entre 1 e 5, e o período dela é de 2π. Certo? Vamos para mais uma. Aqui. Você ficou um pouco ruim aqui, porque eu dei uma errada. Então, vamos lá. O nosso A é o valor que está sendo somado ao nosso seno aqui, como não tem nenhum valor somando, então o nosso A é 0. O nosso B é o valor que está multiplicando o nosso seno ou cosseno, a nossa função trigonométrica. Nesse caso, B é menos 3, ok? E o nosso C é o valor que multiplica a nossa incógnita, aqui no caso, 2. Prontinho, já temos os nossos coeficientes. Vamos lá. Domínio, sempre real. Certo? Domínio sempre dos valores reais. Imagem, A menos B até A mais B. Então, A menos B, nosso A vale 0, então é 0, menos, nosso B é menos 3, menos 3. Até A, que é nosso 0, mais menos 3. Agora é só fazer a continha. Menos com menos, mais, então vai ficar 0 mais 3. 0 mais 3 é igual a 3. Mais com menos, menos. 0 menos 3 igual a menos 3. Como a gente sempre tem colocado o menor para o maior, então é só a gente inverter aqui. Então, a nossa imagem vai ser entre menos 3 e 3. Ok? Agora aqui. O nosso período ele é calculado por 2π dividido pelo módulo de C. O módulo de C, no caso, é quando a gente transforma o número que está negativo e vai passar a ser positivo, e se ele é positivo, ele continua sendo positivo. Então, a nossa fórmula é 2π dividido pelo módulo de C. O nosso C aqui vale 2, módulo de 2 é 2. Então, vai ficar 2π dividido por 2. A gente pode cortar aqui, né? Então, o nosso período vai ser de π, ok? Então, essa nossa função aqui, ela tem domínio nos reais, a imagem dela é de menos 3 a 3, e o período dela é de π, ok? Então, vamos para a nossa última, a mais divertida. Ou não, né? Então, vamos lá. O nosso A é o valor que está sendo somado à nossa função trigonométrica, então, nesse caso, nosso A vale 1. O nosso B é o valor que está sendo multiplicado à nossa função trigonométrica, como aqui não aparece nada, é como se eu estivesse sendo multiplicado por 1. Então, o nosso B é igual a 1, e o nosso C é o valor que está sendo multiplicado, o nosso valor de x. Então, aqui, ó, vamos ver, deixa eu pegar um rascunho aqui, pequenininho, aqui. Então, se eu tenho x sobre 2, isso é o mesmo que fizer 1 meio vezes x, né? Então, esse valor é o que representa isso daqui. Porque quando a gente fizer a multiplicação, a gente vai ter x sobre 2, certo? Então, o valor que está multiplicando o x, nesse caso, é igual a 1 sobre 2. Então, o nosso C é igual a 1 sobre 2. Certinho? Então, vamos lá. Nosso domínio sempre real, sempre os números reais. Imagem A menos B até A mais B. A é 1, 1 menos B é 1, 1 menos 1. A é 1, mais B é 1 também. Então, vai ficar 1 mais 1. 1 menos 1 igual a 0. 1 mais 1 igual a 2. Então, a nossa imagem vai de 0 a 2 para essa função. Agora, vamos lá para o período. Nosso período é dado por 2π dividido por C, o módulo de C, né? No caso, nosso C vale 1 sobre 2, o módulo de 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Então, o nosso período é dado por 2π dividido por 1 sobre 2. O que a gente faria aqui? A gente tem que fazer assim. A gente pega o nosso numerador, mantém ele e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, a gente vai ficar com 2π vezes... O inverso é quando o nosso denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Então, o 2 vai para cima, dividido, e o 1 vai para baixo. Ok? 2π vezes 2 é igual a 4π. E o nosso denominador aqui fica sendo 1. 4π dividido por 1 igual a 4π. Ou seja, a nossa função y igual a 1 mais cosseno de x sobre 2, ela tem domínio nos reais, a imagem dela vai de 0 a 2 e o período dela é de 4π, ok? Então, a gente encontrou domínio, imagem e período sem
saber exatamente o gráfico da função, apenas usando essa nossa regrinha aqui do domínio, imagem e período. E a gente vai usar algumas partes disso daqui para determinar outras coisas, ok? Então, até agora, a gente determinou domínio, imagem e período de uma função sem saber o gráfico dela, certo? Sem olhar a curva dela no nosso gráfico cartesiano, nosso plano cartesiano. E se a gente tem o plano cartesiano e quer determinar a lei da nossa função? Então, vamos analisar algumas características do gráfico das funções seno e cosseno nas formas que eu já mostrei antes, essa forminha louca aqui. Eu vou colocar a régua para orientar a leitura. Então, vamos lá. Para a gente determinar a função, se ela é seno ou cosseno, já que a gente não tem a lei, a gente só vai ver a curva. Como que a gente sabe se é uma curva da função seno ou da função cosseno? Então, se o eixo y for cortado no meio da curva, a função é seno. Eu vou explicar isso mostrando algumas funções. Se o eixo foi cortado no meio, ela é uma função seno. Se o eixo for cortado no ponto máximo ou mínimo da curva, ela é cosseno. Então, se ela for cortada no meio, ela é seno. Se ela for cortada no mínimo ou no máximo, ela é cosseno. Ok? Então, determinamos se a função é seno ou cosseno, determinamos essa partezinha aqui. Ok? Então, vamos com relação ao coeficiente A. Então, para o coeficiente A, tanto para a função seno quanto para a função cosseno, o valor de A será o ponto que divide a curva pela metade entre os pontos de máximo e mínimo. Então, a gente vai ter um ponto máximo do valor da função e o ponto mínimo. O valor de x é onde esse gráfico é dividido pela metade, tá? Sobre o coeficiente B. Então, vamos determinar como a gente encontra o coeficiente B. O valor de B é a amplitude do gráfico. Isso para seno e para cosseno. Só que o B, a gente tem alguns valores, né? Se ele é positivo ou negativo. Então, ele tem um sinal para a gente determinar ainda. Então, se a função for seno, o valor de B será positivo se a curva cortar o eixo y de forma crescente. Então, se ela cortar assim. E ele será negativo se cortar de forma decrescente. Então, se cortar assim. Ok? E se a função que a gente estiver trabalhando é um cosseno, o valor de B será positivo se a curva cortar o eixo y no ponto de máximo, então lá em cima na função, quando a função fizer assim, aqui em cima, e será negativo quando cortar no ponto de mínimo. Então, se a função fizer assim e ele cortar aqui embaixo, o B vai ser negativo, ok? Agora, com relação ao coeficiente C. A gente vai obter o coeficiente C observando o período da nossa curva. Então, a gente vai ter que determinar o período. A gente vai jogar aqui na formulinha, sabendo que o período é 2π dividido pelo módulo de C, aí a gente consegue determinar o valor de C, ok? Então, vamos fazer isso na prática agora. Então, vamos determinar a lei de algumas curvas em algumas funções que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Temos essa curva maravilhosa aqui em verde. Não sei se dá pra ver que é verde, mas verde. Tá apagadinho aqui porque eu coloquei maior os valores para poder ficar mais visível. E aqui pegou bem em cima do corretivo. Não dá pra ver. Agora, acho que deu. Não, aqui é 3π. Mas beleza. Então, vamos lá. Vamos determinar se essa função é seno ou cosseno. Então, ó, vamos olhar essa função. Então, para determinar se é seno ou cosseno, se ela cortar o eixo y no meio, é seno. Se cortar num ponto de máximo ou mínimo, é cosseno. Então, ela tá cortando, ó, bem no meio da nossa curva, né? Tá vendo que ela tá cortando aqui? Então, tá cortando no meio. Então, a nossa função é... Eu vou colocar aqui, tá? A nossa função é seno, ok? Porque ela corta no meio, ela não tá cortando nem aqui e nem aqui, que seriam os pontos de máximo e mínimo da função. Ok, então vamos determinar o coeficiente A, que é o coeficiente que aparece somando ou subtraindo a nossa função, ok? Então, A. Tanto para a função seno quanto cosseno, o valor de A será o ponto que divide a curva pela metade entre os pontos de máximo e mínimo. Então, o máximo tá aqui e o mínimo aqui. Ele cortou o eixo y na metade. Então, o nosso ponto de A é qual? É exatamente o ponto zero aqui. É o valor em que x é igual a zero, o valor em que y é igual a zero, ok? Então, o nosso A vai ser igual a zero, certo? Vocês vão entender por que eu tô colocando assim, porque já vai sair o valor certinho da função. Então, o nosso A é igual a zero. Então, eu vou colocar aqui A igual a zero, ok? Então, vamos determinar o valor de B, né? A gente já encontrou A, agora vamos encontrar o B. O B é a amplitude do gráfico, certo? Então, a amplitude é esse espacinho aqui, que vai do ponto máximo até a nossa metade da curva, certo? E esse valor aqui é de 4, né? Então, B, por enquanto, é 4. Vamos ver se ele é positivo ou negativo. Então, o B é o valor que multiplica o seno, então ele vem aqui, ok? Agora, vamos ver se ele é positivo ou negativo.
Então, se a função for seno, que é o caso da nossa, né? É uma função seno. Se a função for seno, o valor de b será positivo se ele cortar o eixo y de forma crescente e será negativo se cortar o eixo y de forma decrescente. Vamos olhar aqui, ó. Então, ele corta o eixo y nesse ponto. E ele está cortando no ponto na forma crescente. Ele está crescendo o valor. Então, ele vai ser positivo. Então, o nosso b é positivo. Ok? Então, o nosso b vale 4. Ok. Achamos A, achamos B. Vamos determinar agora C. Como a gente determina C? Observando o período e jogando nessa formulinha aqui, certo? Então, vamos lá. Qual é o período dessa função? Qual é o intervalo em que ela começa a se repetir novamente? Deixa eu pegar um papel aqui para a gente poder fazer uma continha, né? Que a gente vai precisar fazer uma continha. Então, a nossa função, ela tem período igual a 2π, né? Porque, ó, se a gente começar aqui do zero, ó, ela deu uma volta, tanana, parou exatamente no 2π. Então, o período da nossa função, período é igual a 2π, certo? E a gente tem a fórmula aqui, ó. P igual a 2π dividido pelo módulo de C. Se a gente sabe que o nosso período é 2π, então a gente vai colocar na fórmula aqui o valor de P. Nesse caso, não interessa a gente colocar módulo de C, porque a gente pode sempre colocar o C como sendo um valor positivo, tá? Então, a gente tem essa formulinha aqui. O que a gente vai fazer? Descobrir o valor de x, certo? Então, o x, ele está dividindo desse lado, ele vai passar multiplicando, então a gente vai ter 2π vezes C igual a 2π. E desse lado, o 2π está multiplicando o C, a gente vai passar ele dividindo. Então, C é igual a 2π dividido por 2π. Então, C é igual a 1, certo? Ok. Então, a gente chegou que o valor de C é igual a 1. Ou seja, o valor que acompanha o x aqui é 1. Então, a gente chegou na nossa função, certo? Então, a nossa função é dada por y igual o nosso zero. Nosso a é 0, nosso b é 4, a nossa função é seno, e o nosso c é igual a 1. Então, esse gráfico aqui representa a função y igual a 4, opa, aqui é 1 vezes x, 4 seno de x. Certinho? Ok? Então, a gente determinou todos os coeficientes e jogou nessa nossa formulinha aqui do nosso valor de seno. Como eu falei que a gente não precisava se preocupar com o D, então a gente nem precisa colocar ele aqui. Certinho? Então, vamos para mais um. Vamos para mais um. Então, a gente tem esse gráfico aqui. Vamos analisar esse gráfico aqui. Então, vamos colocar aqui o valor que a gente quer encontrar. A, B e C, para ficar mais organizado. E se a função é seno ou cosseno. Vou colocar aqui função. Aí a gente preenche e depois a gente coloca o valor aqui. Ok? De y igual. Belezinha. A função é seno ou cosseno? Vamos analisar a nossa curva. Então, para ela ser seno, ela tem que intersecionar o eixo y na metade da curva. E se for cosseno, ela tem que intersecionar ou no ponto de máximo ou no ponto de mínimo. Nesse caso, ó, ela está cortando o eixo y aqui num ponto de mínimo. Então, a nossa função é cosseno. Então, a gente está trabalhando com uma função cosseno, com uma cossenoide, ok? Então, vamos determinar o valor de A. A é o valor que corta a função pela metade, entre os valores de máximo e mínimo. O máximo da função é 5, né? Ó, o máximo da função é 5. E o mínimo da função é 1, certo? Então, qual que vai ser exatamente a metade aqui? Então, a metade vai estar aqui, né? O nosso ponto 3 é a metade. Porque, ó, se eu passar uma régua aqui, ó, se eu cortar isso daqui ao meio, vai ficar 2 unidades para baixo, 2 unidades para cima. Então, o nosso A é igual a 3, ok? Então, vamos lá para o nosso B. B é a amplitude. A amplitude é o valor da metade da nossa curva. Como eu falei que o 3 corta o gráfico no meio, então a nossa amplitude é esse valor aqui, ó. Certo? Que a gente já viu. E quanto vale a nossa amplitude? 2, né? Porque, ó, a gente tem 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Então, o nosso B vale 2. Então, vamos determinar agora qual é o sinal do nosso B, certo? Então, como a gente tem a curva cosseno, se ele cortar o eixo y no ponto do mínimo da função, o nosso B vai ter o sinal negativo, como eu já havia dito antes. Então, ó,
Se a gente tem uma função cosseno, o b vai ser positivo se cortar no ponto máximo e vai ser negativo se cortar no ponto mínimo. Como está cortando no ponto mínimo, né? Então, nosso b é negativo. Certinho? Ok, então vamos determinar agora o nosso valor c. Então, a gente tem que... Vamos determinar o período. De quanto a quanto a nossa função começa a se repetir novamente. Então, se a gente começar aqui no zero, ó, ela faz isso, para aqui. Aí ela começa a fazer tudo de novo, né? Então, o nosso período é de 2π. Então, o período é de 2π. Então, colocando na formulinha que a gente tem para o período, aqui, certo? Então, a gente vai ter 2π igual a 2π dividido por c. E a gente já fez isso, né, anteriormente. Então, o nosso c é igual a 1, ok? Então, o nosso c é igual a 1. Prontinho. A gente junta essas informações e conseguimos a nossa função, a nossa lei desse gráfico, ok? Então, A, né, valor de A, o valor de B. Aqui na nossa regrinha, a gente tem A mais B. Como o nosso B é negativo, vai ficar mais com menos, então vai ficar o valor de menos. Então, vai ficar A menos 2, 3 menos 2, vezes, a nossa função é o cosseno. O nosso C é igual a 1, então vai ser 1x. Certo? Ok? Então, é o mesmo que... Nosso 1x aqui é o mesmo que 3 menos 2 vezes cosseno de x. Então, essa nossa funçãozinha aqui é a função y igual a 3 menos 2 cosseno x. Ok? Enquanto beleza, né? Então, vamos para mais uma, que vai complicar um pouquinho mais. Aqui. Vamos lá. Então, a gente vai determinar a função, vou colocar aqui embaixo, como eu fiz antes, determinar o valor de A, valor de B, valor de C e qual é a nossa função. Ok? Então, vamos lá. Vamos determinar primeiro qual é a função, se é seno ou cosseno. Então, se ela corta o eixo y a metade, ela vai ser seno. Se ela corta no máximo ou no mínimo, vai ser cosseno. Como cortou na metade aqui, ó, ela vai ser seno. Certo? Então, é a nossa função seno. Belezinha, fechou. Agora, vamos determinar o nosso valor de A. A é exatamente o ponto que corta a nossa função pela metade. Então, ó, vamos ver, qual que é a metade aqui? Então, o tamanho dela, o intervalo da imagem, é de menos 3 a 3. Então, a metade dela é onde ela está cortando o eixo y aqui, que é exatamente no ponto 0. Então, o nosso A vai ser 0, ok? E o nosso ponto B? O nosso B é a amplitude. Qual é a amplitude nesse caso aqui? Essa é a nossa amplitude, né? Nesse caso, a amplitude é igual a 3. E o valor de B? Ele é negativo ou é positivo? Então, se ele cortar o eixo y da forma crescente, ele é positivo. Se for da forma decrescente, ele vai ser negativo. Então, vamos olhar aqui. A nossa curva corta o eixo y de forma decrescente, né? Ele está decaindo. Então, o nosso valor do B vai ser negativo. Então, o nosso B é menos 3. Certinho? Agora, como antes, vamos determinar o valor do nosso C. Então, a gente vai determinar o nosso período primeiro para determinar o valor de C. Então, vamos lá. Se a gente olhar por aqui, ó, a função começa aqui. E ela vai fazer a curva aqui, aqui. Nesse ponto aqui, no ponto π, ela já vai começar a fazer a curva novamente. Vai começar a se repetir. Então, o nosso período aqui é igual a π. Ok? Então, vamos olhar a nossa fórmula do período. Então, a gente tem que período é igual a 2π dividido por c. E o nosso período aqui vale π. Então, π é igual a 2π dividido por c. Ok? O nosso c está multiplicando aqui, ele vai passar... Ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar π vezes c igual a 2π. E o nosso π aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, c é igual a 2π dividido por π. A gente pode cortar o valor de π. Então, c é igual a 2. Certo? Prontinho. Então, o nosso c, nesse caso, é 2. Ok? Então, a nossa função vai ficar como? A mais o valor de B vezes a nossa função, que é seno, de C vezes X. Arrumando isso daqui, a gente vai ter que y é igual mais com menos, menos, seno de 2x. Ok? Então, esse gráfico representa a lei de formação y igual a 3 seno de 2x.
Ok? Certinho? Então, beleza, vimos mais um gráfico. Então, vamos para o nosso último, né? Porque agora eu empolguei com essa descrição de gráficos. E a gente vai fazer mais um. Tá vendo que as curvas são diferentes? Bem pra gente ver como que tá funcionando isso daqui. Então, vamos determinar como que é a nossa função. Vamos descobrir o valor de A, de B, de C e qual será a nossa função. Ok. Então, vamos lá. Vamos determinar se essa função é seno e cosseno. Então, se for seno, corta na metade da nossa curva. Se for cosseno, vai cortar no ponto máximo ou mínimo da função. Um dos pontos máximos mínimos é esse, e um dos pontos máximos, a gente tem esses dois aqui nessa partezinha do gráfico. Ok? Então, tá cortando o eixo Y aonde? Tá cortando bem no ponto máximo, né? Então, se corta no ponto máximo, a função é cosseno. Ok? Beleza. Então, a gente já determinou a função. E o nosso A? O A é o valor que é a metade da distância entre o máximo e o mínimo. O mínimo está em 0, o máximo está em 2. Qual é a metade disso? É o ponto 1, né? Que aqui não apareceu. Então, é o nosso ponto 1. Então, o A é o valor de 1, ok? Que é exatamente a metade entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Belezinha? Vamos determinar, então, o valor de B. O nosso B, ele é a amplitude, certo? A amplitude é o valor entre a metade da distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Nesse caso, a nossa amplitude é exatamente essa daqui, né? Então, a nossa amplitude vai de 1 a 2, a nossa amplitude é igual a 1. Então, o nosso B tem o valor numérico 1. Vamos ver qual que é o sinal dele, se ele é positivo ou negativo. Então, para a função cosseno, se ele cortar no eixo Y no ponto de mínimo, o B terá valor negativo. Se cortar no ponto de máximo, terá valor positivo. Nesse caso, a curva está cortando o eixo Y no ponto de máximo, então o nosso B é positivo. Certinho? Então, agora vamos determinar o valor do nosso C. Então, para o nosso C, a gente precisa do período. O período dessa função é, vamos ver aqui, se começar aqui, então ela vai fazer essa curvinha, tanana, tanana. Quando chega no ponto 4π, ela vai começar a fazer a curva de novo. Então, o nosso período é de 4π. Então, o nosso período aqui é de 4π, certo? Então, a gente vai jogar nessa formulinha que eu já tinha colocado quando a gente calculou o anterior. Então, 4π é igual a 2π dividido por C, ok? Então, o nosso C está dividindo e vai passar multiplicando. 4π vezes C é igual a 2π. O nosso 4π está multiplicando C e vai passar dividindo. Então, C é igual a 2π dividido por 4π. Certinho? Então, a gente pode cortar os valores de π aqui. E a gente pode simplificar isso daqui, né? Que isso aqui ficou 2 sobre 4. Que é o mesmo que 1/2 se eu dividir em cima e embaixo por 2. Certo? Então, C é igual a 1 sobre 2. Certo? Então, o valor de C aqui é 1 sobre 2. Temos todos os valores aqui. Vamos colocar na função. Então, o nosso y vai ser igual a A, que é 1, mais 1 mais B, porque B é positivo, então vai ficar mais 1, vezes a nossa função. Nossa função é cosseno. O C é o valor que multiplica a nossa incógnita, que é igual a meio, vezes x. Ok? Então, arrumando isso daqui, a gente vai ter que a nossa função é y mais, aqui a gente não precisa colocar 1, né? Mais cosseno de x sobre 2. Ok? Então, essa nossa função aqui é a função y igual a 1 mais cosseno de x sobre 2. Certinho, pessoal? Vamos analisar agora uma coisinha que eu fiz de propósito, tá? Lembra aquele primeiro exercício que a gente estava determinando domínio, imagem e período? Cada um desses gráficos representa uma daquelas funções que a gente trabalhou. Então, vamos olhar essa função aqui, que é a função y igual a 4 vezes seno de x. Então, é essa função que a gente determinou, certo? Então, ela está dizendo que a imagem vai de menos 4 a 4. Exatamente, né? A imagem vai de menos 4 a 4. E o nosso período é de 2π. Sim, né? Porque, ó, ela começa aqui, chega no 2π, ela volta a seguir o mesmo gráfico. Ok? Então, esse a gente acertou, tudo certinho. Essa função aqui, ó, 3 menos 2 vezes cosseno de x. Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico que a gente determinou. 3 menos 2 cosseno x. Então, aqui a gente determinou que a nossa imagem é de 1 a 5. Sim, né, ó? A nossa imagem de 1 até o valor de 5, certo? Então, a nossa imagem certinho. E o nosso período de 2π. Sim, também, né? Quando a gente começa aqui, ó,
chega no valor de 2π, ele volta a ter o mesmo desenho, o mesmo gráfico. Então, esse também está certinho. A nossa terceira função, que seria menos 3 vezes seno de 2x. Então, a gente teria essa função aqui, função y igual a menos 3 vezes seno de 2x. A gente calculou que a imagem dela é de menos 3 a 3. Então, ó, a imagem, sim, vai de menos 3 até 3. E o período dela, a gente determinou que o período seria de π. Então, vamos olhar. Se a gente começar aqui, ó, vai fazer o desenho, chegou em π, ele vai voltar a se repetir. Então, sim, o período é de π. Agora, a nossa última, que é o que a gente acabou de determinar. Y igual a 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, a gente vai ter aqui y igual a 1 mais cosseno de x sobre 2. A gente tem esse gráfico, certo? A gente determinou que a imagem dela é de 0 a 2. Sim, né? Ó, a imagem dela pega valores de 0 até 2, ok? E a gente determinou também que o período dela é de 4π. Então, vamos olhar. Se a gente começar daqui, ele vai fazer essa curva. Quando chega no ponto de 4π, ele vai voltar a fazer a mesma curva, certo? Então, sim, o período dela é de 4π, ok? Então, a gente trabalhou aqui como determinar as funções, como determinar domínio, imagem e período, sem saber o gráfico da função. E a gente tem as regrinhas para determinar qual é a lei de uma função que a gente só possui o gráfico, ok? Até agora a gente viu as nossas razões trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente. A gente viu funções trigonométricas. Então vamos dar uma olhadinha sobre equações trigonométricas. Esse exercício aqui rapidinho, só esse para a gente ter uma ideia de como fazer. Então vamos lá. Determine o valor de x para as seguintes equações trigonométricas, considerando que x está entre 0 e π sobre 2. Ou seja, o nosso x está dentro do primeiro quadrante. Ok? Então vamos lá. Então, vamos determinar o 1. Seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos pegar aqui, eu vou enviar para vocês, tá? O círculo trigonométrico. Quais os valores dentro do primeiro quadrante, onde o seno, né? Onde o seno tem o valor de raiz de 2 sobre 2, ok? Então, vamos lá. Ó, a gente está no primeiro quadrante. O nosso seno de raiz de 2 sobre 2 está aqui. Então, ele vai ter o valor de π sobre 4. Então, nesse caso, a gente escreve que, então, x é igual a π sobre 4, certo? Por que só π sobre 4? Se a gente sabe que aqui também, ó, no segundo quadrante, o valor de 3π sobre 4 também dá raiz de 2 sobre 2. E se a gente der voltas e parar aqui também, o valor de cada arco que a gente estiver dando voltas também vai dar raiz de 2 sobre 2. Porém, o exercício trouxe que o nosso x estava no primeiro quadrante, ok? Tranquilo, né? Esse primeiro, bobeira, facinho. Então, vamos para o nosso 2. Seno de 3x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, agora não é mais x, é o valor de 3x. Então, a gente tem que 3x vai ser igual a um ângulo. Qual o ângulo onde o seno é igual a raiz de 2 sobre 2? A gente já viu, né? Em π sobre 4, o valor do seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o valor do ângulo que a gente quer tem que ser igual a π sobre 2, não, π sobre 4, certo? Então, o ângulo desse seno aqui tem que ser igual a π sobre 4, porque o seno de π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Então, vamos determinar o valor de x aqui. Agora, a gente tem uma função, uma equaçãozinha de primeiro grau simples. O nosso 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, então a gente vai ter x igual a π sobre 4 dividido por 3, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da fração de baixo. No caso, a fração de baixo é 3 sobre 1. Como não tem nada debaixo do 3, então é 3 sobre 1. Então, o 1, que é denominador, vai virar numerador, e o 3, que é numerador, vai virar denominador. Então, o nosso x é só fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, x é igual a π dividido por 4 vezes 3, 12. Então, se a gente substituir aqui o valor de π dividido por 12, π sobre 12 avos, a gente vai encontrar que o seno desse valor é raiz de 2 sobre 2. Vamos ver isso? Vamos ver, no improviso mesmo. Aqui. Então, vamos colocar o valor aqui de x. Então, seno, essa minha mania de escrever torto, seno de 3x, considerando que o x é π sobre 12, então, seno de 3
π sobre 12. Só que aqui eu posso cortar, né? Posso dividir em cima e embaixo por 3. Então, a gente vai ter seno de 1 π, 12 dividido por 3, 4. Então, a gente vai ter seno de π sobre 4. Π sobre 4, seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem que seno de 3π sobre 12 é igual a seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso valor aqui tá certo. Então, o nosso x aqui vai valer π sobre 12, ok? Então, vamos lá. Agora, esse cosseno aqui. Que valor que a gente tem que ter aqui do ângulo para o cosseno ser igual a meio no primeiro quadrante? Então, quais os valores do cosseno é igual a meio no primeiro quadrante? Para valores de arco de π sobre 3, certo? Então, esse ângulo aqui, esse arco aqui, ele tem que ser igual a π sobre 3. Tem que ser igual a π sobre 3, ok? Chegamos numa equaçãozinha de primeiro grau, acabou. Agora é só fazer a continha. Então, o nosso 1 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Certo? Então, vamos resolver essa partezinha aqui. É igual a π, né, menos 3, tudo dividido por 3. O nosso 3, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter x igual a π menos 3 dividido por 3. Tudo isso dividindo por esse 3, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Certo? Eu vou puxar essa continha aqui para cima, tá? Então, x vai ser π menos 3 dividido por 3 vezes a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? 1 dividido por 3. Então, x é igual a π menos 3 dividido por 9. Ok? Se a gente substituir esse valor de x aqui, dentro desse arco, a gente vai obter o valor onde o cosseno é igual a meio. Vamos fazer isso? Então, vamos. O nosso cosseno aqui é cosseno de 1 mais 3x, certo? E o nosso x é igual a... o nosso x é igual a π menos 3 dividido por 9. Então, a gente vai só substituir aqui. 1 mais 3 vezes π menos 3 dividido por 9, certo? Vamos resolver aqui dentro. Então, a gente vai ter cosseno de 1 mais. Esse 3 eu posso cortar aqui, né? E aqui vai sobrar 3. π menos 3 dividido por 3, certo? Resolvendo isso daqui, a gente vai ter 3 mais π menos 3 e tudo dividido por 3. Vocês estão vendo que eu não estou mexendo no cosseno, eu estou mexendo só no valor que está dentro, tá? 3 com menos 3, 0. Então, é o cosseno de π sobre 3. Qual que é o cosseno de π sobre 3? Cosseno de π sobre 3 é igual a meio. Então, isso é igual a meio. Então, a gente chegou que o cosseno de 1 mais 3 vezes o valor de x, que o nosso x é esse daqui, é igual ao cosseno de π sobre 3, que é igual a meio. Então, a nossa equaçãozinha aqui está correta. Então, o valor de x, para que esse ângulo seja igual a meio, é de π menos 3, tudo isso dividido por 9, certo? Vamos para esse seno aqui. Agora eu vou fazer tudo embaixo para não confundir vocês, tá bom? Deixa eu só separar aqui, para não dar confusão, certo? Então, esse daqui faz parte da resolução da 3, certinho? Então, vamos para 4. Então, a gente quer encontrar o valor, né? Esse valor aqui, em que x entre nesse valor aqui, onde o seno disso é igual a meio. Então, a gente tem que, para que número dentro do quadrante, do primeiro quadrante, o seno desse valor é igual a meio. Então, vamos lá, seno. Seno é aqui, né? Meio. Então, o valor é π sobre 6. Então, seno de π sobre 6 é igual a meio. Então, esse valor aqui tem que ser igual a π sobre 6. Porque é exatamente o arco em que o seno é igual a meio. Então, é o arco em que o seno é igual a meio. Ok? Prontinho. Mesma coisa, a gente vai fazer as continhas. O 2 é positivo, ele vai passar negativo. π sobre 6 menos 2. Então, vamos resolver isso daqui.
ok? O nosso 4 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a π menos 12, tudo dividido por 6. Tudo isso dividido pelo 4, que está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo, certo? Então, agora é só resolver. Então, a gente vai manter π menos 12 dividido por 6 e vai multiplicar pelo inverso do valor que está no denominador. 1 dividido por 4. Então, x é igual a π menos 12 dividido por 6 vezes 4, 24. Ok? Então, quando a gente substitui o valor de x aqui, ele tem que dar o valor de π sobre 6. Vamos lá? Vamos ver? Então, vamos lá. Então, vai ser seno de 4x mais 2. E o nosso x é igual a π menos 12 dividido por 24. Então, a gente vai ter 4 vezes π menos 12 dividido por 24. E vamos continuar aqui, mais 2, ok? Tudo isso faz parte do nosso arco. Então, vamos resolver aqui. O 4 a gente pode cortar, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Porque 4 vezes 6 é 24. Então, a gente vai ter seno de π menos 12, tudo isso dividido por 6, mais 2. Então, o seno, quando a gente for resolver isso daqui, juntar essas frações com esse número inteiro, a gente vai ter π menos 12 mais 12, tudo isso dividido por 6, ok? Menos 12 com mais 12, 0. Então, a gente vai ter seno de π sobre 6. Quanto que é seno de π sobre 6? Meio. Então, o valor de x, se a gente substituir aqui, vai dar exatamente meio, certo? Então, é muito simples. É só a gente determinar qual que é o valor em que o seno ou o cosseno, nesse intervalo, está dando o valor do resultado aqui da nossa equação, certo? E a gente vai igualar o valor que o x está acompanhando, o nosso arco, e vai determinar igual o valor do arco em que o seno ou o cosseno é o valor depois da igualdade, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nos casos maiores, mais complicados, o nosso arco é 1 mais 3x. Então, esse arco tem que ser igual ao arco em que o cosseno vale meio. Em que o cosseno vale meio no primeiro quadrante é igual a π sobre 3. Então, a gente tem que igualar esse arco igual ao arco em que o cosseno dá o valor depois da igualdade. Certinho? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu vou mandar para vocês tanto esse círculo trigonométrico quanto aquelas regrinhas, tá? E até a próxima, gente. Precisando, é só chamar. Beijão!